Ora bem, vamos então começar a nossa aula. Temos 1 hora de tempo ou 50 minutos. Antes de mais, devem ter percebido o meu... Não é propriamente ausência é desaparecimento sem notícias, mas a minha não presença ou não estar a participar ativamente das aulas. Eu, infelizmente, tive Covid e durante este tempo ainda não concluí o processo, embora já não tenha agora, mas estava em processo de recuperação. Uma coisa é deixar de ter Covid, coisa diferente é reabilitar-se completamente dos efeitos das sequelas. Portanto, meus caros, creio que devem ouvir isso todos os dias, mas eu repito, levem a questão da proteção de Covid a sério. É uma doença séria. Eu senti isso, portanto, se não acreditavam nos outros, creio que vocês acreditam em mim. Levem isso a sério, as medidas de proteção, creio que já devem ser do vosso conhecimento, porque o país precisa de nós, principalmente saudáveis. Ora bem, quanto à aula de hoje, a informação que recebi dos meus colegas é de que já introduziram os vícios da vontade. Já introduziram as divergências entre a vontade e a declaração. No fundo, estamos a falar da patologia da declaração negocial. A declaração negocial sendo este elemento central do negócio jurídico, como já devem ter visto, o normal, o desejável, é que haja uma correspondência entre aquilo que a pessoa quer dizer e aquilo que ela exterioriza como declaração, ou seja, aquilo que ela diz. Ou, por outras palavras, o normal é que haja uma convergência entre a vontade, elemento interior, elemento psicológico, e a declaração, elemento exterior. Mas, como já devem ter visto, isso nem sempre acontece, por vários motivos, sendo que por vezes até decorrentes da vontade, do próprio declarante. E viram, ao iniciar esta matéria relativa às patologias de que a declaração negocial pode padecer, falaram sobre as divergências entre a vontade e a declaração e, ainda que sumariamente, sobre os vícios da vontade. Ou seja, estes problemas que podem ocorrer no processo de formação e exteriorização da vontade, tanto nos podem conduzir às divergências entre a vontade e a declaração, que podem ser intencionais ou não intencionais, ou há vícios da vontade. Quando nós falamos das divergências entre a vontade e a declaração, estamos a falar de problemas que ocorrem na formulação da vontade, ou seja, no momento em que a vontade está a sair, está a ser exteriorizada, ok? O que quer dizer que haverá uma desconformidade entre a vontade e a declaração, entre a vontade real e a vontade declarada. Ao passo que nos vícios da vontade será diferente. O problema já não ocorre no processo de exteriorização da vontade. O problema ocorre na formação, aqui, internamente. Ocorre na formação da vontade. Okay? Mas já lá chegaremos, estávamos só a contextualizar. E a esta altura os senhores já devem ter falado da simulação, os senhores já devem ter falado da reserva mental, já devem ter falado declarações não sérias, já falaram? Ainda não. Não, já falaram, não é? Digam, como é que funciona o vosso microfone? Eu quero que vocês participem, sempre que tiverem aulas, por favor, levantem a mão, quero que seja algo interativo, está bem?
Mas, como dizia, já falaram da reserva mental, já falaram das declarações não sérias, já igualmente falaram do erro obstáculo ou erro na declaração, uma figura muito importante e que ocorre com muita regularidade. Okay? O erro na declaração, artigo 247 do Código Civil. E das subfiguras que estão integradas no erro na declaração, designadamente o erro de cálculo, o erro de escrita, o erro na transmissão da declaração, situações em que nós temos um mero transmitente, como por exemplo um núncio. É um bom exemplo de um transmitente. Ora, falaram também das declarações. Aliás, a indicação que tenho é de que ficou por falar da questão relativa. Só um minuto. Falta de consciência da declaração, equação física, para concluir a matéria relativa às divergências entre a vontade e a declaração. É isso, certo? Ora bem, um voluntário para ler o artigo 246 do Código Civil. Sabina Anifa. Sabina Anifa. Pode ler o artigo 246, por favor? Bom dia, doutor. Vocês conseguem ouvir-me? Bom dia, doutor. Alô, bom dia. Bom dia, doutor. Conseguem ouvir-me? Sim, doutor, conseguimos. Sim, doutor, conseguimos ouvir. Alô, bom dia. Mais alguém que não consiga ouvir? Então, pronto. Isabel Cardoso, peço que leia a disposição que eu indiquei agora há pouco. Artigo 246. Falta de consciência da declaração e coação física. A declaração não produz qualquer efeito se o declarante não tiver a consciência de fazer uma declaração negocial ou for coagido pela força física a emiti-la. Mas, se a falta de consciência da declaração foi devida à culpa, fica o declarante obrigado a indemnizar o declaratário. Ora bem, nós no artigo 246 temos duas figuras. Uma é a falta de consciência da declaração, ou seja, o indivíduo até tem vontade de ação, mas não tem vontade de declaração, ou seja, de atribuir o seu comportamento o sentido de uma declaração negocial. Ou seja, tudo aquilo que ele exterioriza porque queira, certo? Mas ele não tem intenção alguma de atribuir ao seu comportamento o sentido de uma declaração negocial. Vamos lá, um exemplo. Nós temos a situação dos leilões. Sabem o que são leilões? Está aí um bem a ser vendido, uma coisa, e temos o pregoeiro, aquele indivíduo que faz os lances, começa o preço, a venda com um determinado preço, 100 mil meticais. Imaginem, é uma obra de arte, uma langatana, uma raridade, uma relíquia. 100 mil meticais é o preço inicial. E estão lá muitas pessoas que têm interesse em adquirir a obra. O pregoeiro, então, há regras nos leilões. E uma delas é de quem levanta a mão, por vezes tem números,
quero crer que hoje, aliás, já existem também indicações digitais para marcar e dizer, manifestar a sua vontade em como quer arrematar, ou seja, quer ficar com a coisa. É preciso controlar os microfones, meus caros. Então, como dizia, temos o pregoeiro. O levantar a mão num leilão representa a aceitação do preço. O que quer dizer que se o pregoeiro começa de 100 mil e depois passa a 110 mil, quem dá 110 mil? Alguém levanta a mão. Está a dizer que vai dar 110 mil ou quer dar 110 mil pela peça que está a ser vendida, que já dissemos que é uma obra de arte, um quadro de Malangatana. E ele sobe 150 mil. Quem dá 150 mil? Alguém levanta a mão. E o preço vai subindo. Já estamos, imagina, em 500 mil meticais. Quem dá 500 mil meticais? E, entretanto, está lá alguém no leilão que vê um amigo a passar, ok? Próximo, imagina. A janela permite ver o lado exterior. E ele levanta a mão para cumprimentar, ok? Levanta a mão para cumprimentar. Numa altura em que o preço já está a 500 mil meticais. Aquele movimento, aquele gesto que ele faz, num leilão, representa aceitação. Ok? Então, isto, reparem, ele não tem interesse. A vontade que ele tinha era de cumprimentar alguém que está fora. E não de aceitar o preço que foi lançado no leilão. O que é que nós temos aqui? É falta de consciência da declaração. Reparem, ninguém lhe obrigou a fazer aquele movimento, a fazer aquele gesto. Ele levanta a mão porque quer levantar a mão. Portanto, tem vontade de ação. Ele faz porque quer. Não é obrigado a fazer, faz de forma livre. Mas ele, em hipótese alguma, tem intenção de aceitar aquela proposta que foi feita, que é dos 500 mil meticais pela obra de Malangatana. Porque ele não tem vontade de declaração. Embora tenha vontade de ação. A ação resulta de uma vontade deliberada dele. Mas, em hipótese alguma, ele pretende atribuir a esta ação o sentido de uma declaração negocial, ou seja, a aceitação. O que ele estava a fazer é aceitar, aliás, cumprimentar um amigo que estava a passar de lado. Mas atenção! Reparem, somos homens e, embora não seja a melhor forma de se comportar num leilão, mas é razoável que se desculpe um comportamento desses. Mas, provavelmente, já não será razoável que numa segunda, terceira ou quarta vez, em que, imagina, a pessoa gosta de cumprimentar a toda a gente que vê. A passar um, oh, alô, tudo bem? Outro, oh, alô, tudo bem? Reparem a parte final do artigo 246, em que já responsabiliza há uma previsão e há uma estatuição no sentido de responsabilizar ao declarante nos casos em que a falta de consciência seja resultado de sua culpa. Tem que indemnizar. Tem que indemnizar. Porque, reparem, ao levantar a mão e aceitar o preço de 500 mil, há pessoas que estavam aí que eventualmente tinham interesse em comprar a obra. Imaginem a última pessoa, ou melhor, a anterior, que levantou a mão aceitando o preço de 300 mil ou 400 mil meticais, por exemplo. Em face daquele levantar a mão de quem queria cumprimentar alguém lá fora, mas que naquele espaço, aquele gesto representa aceitação, os outros podem levantar e sair-se. Foram para lá, imaginem, 2, 3 pessoas que tinham interesse em comprar o quadro de Malangatana, e levantaram e foram-se embora. Resultado, os vendedores ficaram sem clientes. Há aqui elementos que nos podem conduzir à indemnização. E quanto à indemnização, valem as considerações que nós deixamos ficar quando falamos do princípio da responsabilidade civil, sendo certo que os senhores desenvolverão este tema da responsabilidade civil em sede de direito das obrigações, não é? Vão falar de dano emergente, vão falar dos lucros cessantes, ou seja, indemnizar consiste em colocar o lesado na situação em que estaria, não em que estava, em que estaria se não tivesse ocorrido o evento lesivo. Há um estudante que está com o microfone ativado e parece que está numa conversa paralela. Peço-lhe que,
volta à aula. 2, silencie o seu microfone. De nossos clientes para não se preocupar, que a mente da mãe deles vai infectar. E parece-me que está a assistir até televisão, telenovela. De manhã está a assistir telenovela. Ora bem, uma outra figura. Antes, reparem, estamos ainda, ao falar da falta de consciência da declaração, estamos ainda no domínio das divergências entre a vontade e a declaração. Divergências, logicamente, não intencionais. Porque esta discrepância, desconformidade entre a vontade e a declaração não é resultado da vontade declarante. O declarante não pretende, nessa situação, emitir uma declaração negocial. Daí que a sua vontade real e a sua vontade declarada estejam em desconformidade e isso não é resultado da sua vontade. Uma outra figura que resulta do artigo 246 é a equação física. O que é que nós temos aqui na equação física? A equação física é vis absoluta. Eu vou escrever aqui vis absoluta por contraposição à vis relativa, que é a equação moral que vamos analisar mais adiante. A vis absoluta, o que é que nós temos aqui? O declarante é colocado numa posição de puro autómato. Ele perde literalmente o controle da sua vontade. É impelido a uma força física que o impele de forma irresistível a adotar uma certa conduta. Atenção, força física. Já vamos ver mais adiante, quando estivermos a falar da coação moral, que a coação pode influir sobre a parte psicológica do indivíduo, em que a pessoa tem a possibilidade de escolher entre aceitar a ameaça, certo? Ceder em face da ameaça, ou enfrentar o mal que resulta da ameaça. Mas lá chegaremos quando estivermos a falar dos vícios da vontade, ou seja, problemas a nível da formação da vontade. Aqui ainda estamos nos problemas que ocorrem a nível da formulação da vontade, ou seja, a vontade é bem formada, mas é mal exteriorizada. Neste caso da coação física, o declarante, como dizia, é colocado numa posição de puro autómato. Ok? Perde literalmente o controlo sobre o seu comportamento exterior, logicamente. Imaginem, reparem, as situações de equação física a nível dos negócios jurídicos são de alguma raridade. Até porque quando nós tivermos já analisado a equação moral, já vamos perceber o porquê disso. Porque na equação... Não tem nada que agradecer. Esse cara conseguiu. Jovens, há aqui um estudante que, não sei se é pai ou não, mas tem as crianças aí a pedirem qualquer coisa. Peço-lhes para, enquanto eu estiver a falar, colocarem no silêncio os microfones. E quem quiser intervir, tem uma questão, algum comentário, uma pergunta, levanta a mão a uma funcionalidade e eu darei a palavra. Está bem? Ora bem, nós temos aqui alguns exemplos. Imaginem, alguém... Estamos num processo de votação
numa Assembleia Geral de uma associação, vocês já viram pessoas coletivas? Estamos numa votação, eu estou sentado ao lado de alguém, o voto é aberto e, portanto, consiste em levantar a mão e pergunta-se quem vota. Tânia, teu telefone. Teu telefone. Quem é Galaxy A10S? É a pessoa que está com o microfone ativado e estamos aqui a acompanhar a conversa toda da família. Obrigado. Outro é o Huawei, quer dizer, eu não posso estar aqui a fazer esse trabalho de desativar os microfones porque perco o controlo da aula, pois as ideias fogem. Tenho que estar aqui a ver quem tem o microfone desativado e isso não temos assim tanto tempo. Luísa Macuaco, aí tem aspas. Eu não consigo desativar o som da Luísa Macuaco. Já desativei do outro, Galaxy 10. Peço que a estudante Luísa Macuaco desative o seu som, por favor. Bom, ora bem, parece que estão agora todos desativados. Meus caros, peço que prestem atenção ao microfone. E isso transmite uma ideia de que há estudantes que, em bom rigor, não estão na aula. Só ligaram entraram para o Zoom, mas em bom rigor não estão na aula. Estão em convívio familiar. Como dizia, voltando à nossa situação de equação física, reparem, dizíamos há pouco que o declarante é colocado numa situação de puro autômato. Há uma força irresistível. Pronto, agora temos o Mário Mugabe. Meus caros, assim não, pá. O declarante é colocado numa posição de puro autômato. Há uma força irresistível que o impele, que o leva a adotar determinado comportamento. E dava como exemplo, numa votação, numa Assembleia Geral de uma associação, uma pessoa coletiva, uma situação de voto aberto. Imaginem, eu estou sentado ao lado de alguém e o presidente da mesa da Assembleia Geral pergunta: quem vota favoravelmente, por exemplo? E eu tenho interesse em que o voto favorável passe. Imaginem, eu estou aqui ao lado de alguém, pego no seu braço e levanto o braço dele. Não é? Logo, levanto o braço dele. Reparem, não é colocar uma arma sobre a pessoa e dizer levanta o braço. Isso não é equação física. Por quê? Porque o outro sempre tem a possibilidade de escolher entre ceder perante a ameaça e enfrentar o mal. Isto é equação moral. Equação física é o declarante está numa situação de puro autômato. O seu corpo é usado de forma irresistível. Ele não consegue sequer controlar a sua vontade. E, portanto, nem sequer tem vontade de ação. Até aqui, dúvidas? Dúvidas? Kátia Charette. Sim, doutor. Dê-nos um outro exemplo de equação física, por favor. Não tendo dúvidas. Repare, o importante é que o declarante, aquele que emite a declaração, ok?
seja confrontado com uma força irresistível que lhe leva a exteriorizar um comportamento declarativo. É uma situação de vigia absoluta. Ok? Imagine, alguém está num cartório notarial, não sabe escrever e tem que fazer reconhecimento notarial de qualquer coisa. Sabem que é possível fazer isso com impressões digitais. Até porque as crianças, naquela idade em que ainda não sabem escrever, colocam as impressões digitais no documento, com uma assinatura. E está alguém ao seu lado, eventualmente, imaginem um contrato de compra e venda de uma casa, alguém quer comprar a casa, quer construir um prédio, quer arrebentar aquilo, construir o prédio, o indivíduo não quer vender a casa. Entretanto, leva-o à força para o cartório, mas lá, reparem, ele está aí perante o notário, ou numa situação em que entregaram um documento e eles estão ao lado para assinar, os cartórios notariais estão cheios, logicamente que isso, sendo visto por um notário, não permitiria que a situação continuasse em condições normais, mas ele está com o ameaçador, com o indivíduo que o está a coagir e que queira comprar a sua casa, tem um documento à frente, a escritura pública de compra e venda, contrato de compra e venda, queria dizer, e ele pega no indivíduo, pega na sua mão e obriga-o, quer dizer, força-o a colocar as impressões digitais no contrato de compra e venda. Reparem, é uma força física, pegou na mão dele, não, vai. Logicamente que isso só faz sentido em relação àqueles que têm mais força relativamente aos outros, não é? Atenção que em direito, esta é a parte substantiva. Depois evoluímos para a parte adjetiva. Tudo deve ser provado. Numa situação dessas, imaginem, depois temos um processo em tribunal, há que provar que efetivamente houve coação física. Agora imaginem, a pessoa que diz que foi coagida fisicamente, ou seja, foi colocado numa posição de puro autômato, é um grandalhão, vai ao ginásio, cheio de músculos, mal consegue virar a cabeça, tem que virar o corpo todo, por causa dos músculos que tem em demasia no corpo. E depois diz que foi coagido fisicamente por um indivíduo fininho, altamente fino, raquítico. Quer dizer, há aqui situações que nos levam a pensar que, em boa verdade, não houve coação física, porque o pressuposto da coação física é de que o coagido seja colocado numa posição de puro autômato. A força que é imposta sobre ele seja uma força sobre a qual ele não consiga reagir. Ok? Volto a dizer, é preciso não confundir com a situação de coação moral, que é uma figura que vamos analisar, em princípio, hoje, se o tempo permitir, mas em que a força, ou seja, a ameaça, já não incide em termos físicos, mas sim em termos psicológicos, cabendo ao coagido, aquele sobre o qual a ameaça é dirigida, aceitar a ameaça ou enfrentá-la, enfrentar o mal. Reparem, se alguém diz, vende-me a tua casa, se não, atenção, você atravessar Eduardo Mondlane, a Avenida Eduardo Mondlane é larga, atenção, há atropelamentos. E você pode ser atropelado. Quer dizer, há aqui uma ameaça. O indivíduo tem sempre a liberdade de escolher entre vender a casa em face daquela ameaça ou enfrentar o mal. Atropelar a mim? Quero ver. Você consegue atropelar-me? Estão a ver? Alguém coloca uma pistola, aponta uma pistola a outro indivíduo. Vamos, coloca o código para concluir um negócio em que a colocação do password é essencial. Ele tem sempre a possibilidade de escolher entre aceitar a ameaça, ok?
colocando o código que lhe foi imposto, ou enfrentar o mal. Logicamente tem que ter alguma preparação de artes marciais ou física, ou se calhar já não valoriza tanto a vida, não é? Mas aqui, reparem, ele sempre tem a possibilidade de escolha. É verdade que ao aceitar o mal, isto vai nos levar a uma deformação, a um defeito na formação da sua vontade, porque a sua vontade estará mal formada porquanto um vício influiu na sua formação. Que vício? A coação moral, a ameaça. Ora bem, já vimos falta de consciência da declaração, já vimos a coação física, fizemos um voo rasante sobre a coação moral, mas faremos os necessários aprofundamentos. Até aqui, dúvidas. Concluímos a parte relativa às divergências entre a vontade e a declaração, ou seja, os problemas que influem no processo de formulação da vontade. Ou seja, como é que a vontade sai? Reparem que a declaração negocial não é só resultado de palavras. Artigo 217 do Código Civil, já vimos as modalidades de declaração negocial. Ok? Ela pode ser expressa, pode ser tácita, expressa palavras, escritos ou qualquer meio direto. Não é? Portanto, pode ser gesto, isto, no nosso contexto, é sinal de aceitação, ok, estou bom, tudo bem, pode ser, ok? Isto é sinal de não. Logicamente que toda interpretação tem em conta os elementos culturais. Ouvi falar de um país que quando se faz assim, quer dizer sim, quando vai assim, quer dizer não. Hã? Sim. Não. Quando se faz isto, quer dizer sim, e assim, quer dizer não. Ainda estou à procura deste país, mas dizem que existe. Dúvidas, meus caros? Dário Chical. Apresentor. Até aqui, dúvidas? Cheguei tarde, mas o conteúdo que pude aprender lá para cá não tenho nenhuma dúvida. Então explique-nos o que é equação física. Na equação física há um constrangimento físico sobre a pessoa. O definido não entra na definição. Equação física, constrangimento físico, fica por explicar o que é físico. Retomemos. Ok, desculpa pela tautologia. Não, digamos assim. Na equação física, o declarante é colocado na posição de puro autômato. Ele é tomado como um objeto inerte. Não tem, digamos que não há uma certa vontade por sua parte. Ele é apenas tomado como um objeto inerte, como foi um exemplo que o doutor bem deu, em que alguém pega a mão de outrem e levanta. Este indivíduo, o braço que levantou foi dele, mas o cérebro, ou melhor, quem processou aquela possibilidade foi o outrem. Então ele é tomado como um objeto. Ele tem vontade de ação, tem vontade de declaração. Bom, quanto... Creio que... Melhor, não, ele não tem... Não tem a vontade de ação. Muito embora a declaração tenha sido... Manifesta-se nele, mas ele não tem a vontade de ação. Ele foi tomado como um mero objeto. E vontade de declaração? Bom,
também não se verifica, porque se foi tomado como um objeto, ele provavelmente podia não estar de acordo com a situação na qual foi imposto. Penso que Mas o podia não estar de acordo é relevante? Ou seja, imagine que ele estivesse de acordo. Seria relevante esse facto? O estar ou não estar de acordo é relevante para a avaliação da existência ou não da equação física? Bom, creio que não seja, mas falei nisso na possibilidade de... Crer é uma coisa. E que Sim. está muito próximo da parte religiosa. É ou não relevante? Esta é que é a pergunta. Não é relevante. Muito bem. Muito bem. Ramalho Adelino. Bom dia, doutor. Bom dia. Ramalho, Sim. uma vez que não tem dúvidas, explique-nos, por favor, a figura da falta de consciência da declaração. Exato. Nós falamos, aliás, segundo o artigo 246, o docente estava a chegar aqui que em sede de divergências não intencionais, a falta de declaração, aliás, a falta de consciência da declaração era a mesma coisa que, por exemplo, eu ter que aceitar ou declarar sem ter que eu tivesse noção de que estava a fazer uma declaração. Estava a dar exemplo, por exemplo. Ramalho, vamos colocar Sim, organização nessas palavras que formam a sua frase. Vamos colocar Exato. organização científica. Tá bem? Exato. Respire fundo, reformule, por favor. Uma coisa com estrutura, ok? Princípio, Exato. meio e fim. Pode estar errado, mas, por favor, organização. Atenção que a língua está para o jurista, tal como a arma está para o militar. Não basta a parte substancial, a parte formal deve lá estar. Não basta ser a mulher de César, preciso parecer. Ou seja, não basta que a resposta esteja certa, mas deve ser bem colocada. Temos que obedecer aqui a língua portuguesa. Está bem? Vamos, Ramalho, com calma. Explique-nos, por favor, que história é essa de falta de consciência da declaração. Exato. Vou tentar reformular a minha ideia. Estava a dizer consciência da declaração acontece na medida em que, por exemplo, o declarante expressa a sua vontade, mas sem que ele saiba o que está a celebrar. O docente estava a dar o exemplo de leilão, por exemplo, em que se faz um leilão, faz uma proposta de 200 mil. Mas, Ramalho, arranje outro exemplo. Eu esse já falei. Deste eu já tratei. Exato. Vamos supor que na sala de aulas, por exemplo, o docente pode pedir um voluntário para poder, por exemplo, vamos supor que o docente traz na sala um livro de direito civil, do docente Cambule, por exemplo, está lá a vender e trouxe ali na sala para poder vender. E pergunta quem estaria interessado para comprar aquele livro. Só que alguém, sem se aperceber, quer levantar para a casa de banho, ele levanta. E nós podemos considerar que este está interessado em comprar livro, mas na verdade ele não está a saber que o docente, aliás, não tem consciência que o docente está a perguntar quem está disponível para poder comprar o livro. Então pode ser também falta de consciência da declaração neste contexto. Não sei se o meu exemplo cabe ou não. Ramalho, eu percebo é que fez um esforço de não fugir do exemplo que eu dei. Não é?
É? Ok, tudo bem. Peço-vos que leiam Carvalho Fernandes na parte relativa à vontade de ação, vontade de declaração, vontade de negociar. Está bem? Por favor. E, de um modo geral, leiam o mesmo autor relativamente às divergências, que já terminamos agora, bem como aos vícios da vontade que vamos iniciar de seguida. Mais alguma dúvida ou podemos continuar? Doutor, nós tínhamos pedido com o docente, era Alfiado, para poder nos fornecer o scanner ou material em PDF de Carvalho Fernandes, porque nós estamos a ler a versão de 1996. Não sei se era possível nos facultar a versão atualizada de Carvalho Fernandes. Não, mas reparem, eu não sei que edição é essa, provavelmente será uma das primeiras, mas o conteúdo nesta matéria mantém-se inalterado, praticamente. Ok? Portanto, se tem esta edição de 96, leia. Não há problemas. Está bem? Ok. Está certo. De todo modo, Está certo. farei aqui um esforço de, na medida do possível, enviar o scan desses autores que sejam mais difíceis de encontrar. Tá bem? Carvalho Fernandes, em princípio, não será o caso. Mas seja como for, eu farei isso. Tá? Mas, bom, vocês agora também devem, tanto quanto possível, não sair de casa. Tudo bem, eu faço isso. Chefe está na aula? Chefe ou subchefe? Nenhum dos dois está na aula? Chefe ou subchefe? Bom dia, doutor. Bom dia. É a subchefe ou a Só chefe? subchefe, estou na aula. Sim. Ora bem. É a... Sim. Não, eu só peço que me recorde o seu nome, por favor. O seu nome, por favor. Desculpa, É a Denise. doutor, não O seu nome. percebi. De Santana. Desculpa? Não percebi, desculpa. Denise Santana. Ora bem, Denise, peço que me recorde... Denise, sim, já percebi. Peço que me recorde, por favor, a nossa próxima aula será... Quando é que será a nossa próxima aula? Deixa-me consultar aqui a minha cábula. Quarta-feira. Quarta-feira, obrigado. Então, peço que me recorde amanhã de manhã, ou hoje, pode ser hoje por volta das 15 horas, a partir das 15 horas, para eu fornecer ou enviar, primeiro tratar dos scans e depois enviá-los, não é? Os scans relativos à matéria que estamos a dar e as que vamos dar nos próximos dias. Está bem? Certo, doutor, certo, sim. Ok, muito obrigado. Ora bem, voltemos então ao nosso tema. Até aqui vimos a questão relativa às divergências entre a vontade e a declaração. Vamos começar então por ver os vícios da vontade. Como dissemos de início, aquelas perturbações que ocorrem no processo de formação da vontade. Ou seja, reparem, se a vontade já foi mal formada, logicamente que tudo que será exteriorizado estará viciado. Se aqui, a nível da formação da vontade, há problemas, tudo o resto está contaminado. Tudo o resto está viciado. Daí que, numa situação, um vício, um problema que perturbe o meu processo de formação
da minha vontade, do meu pensamento, das minhas ideias, tenha valor jurídico. Não deve ser relegado ao segundo plano. Deve ser considerado. Imaginem, eu, por hipótese, viajo para a cidade da Beira, onde eu nasci e cresci, e vejo um menino, uma criança, 7, 8, 9 anos, e que, para mim, se parece muito, mas muito mesmo, com um amigo meu, da infância ou adolescência. E eu assumo, reparem, eu penso que ele é filho dessa pessoa, desse amigo meu. E em função disso, ofereço-lhe um brinquedo. Imaginem, um PlayStation. Ofereço-lhe. Estou próximo de uma loja, compro e ofereço. Mas ofereci no pressuposto ou por assumir que ele é filho de um amigo meu. Estão a ver? A minha vontade, esta vontade de oferecer algo a alguém, neste caso a um menino, está viciada à partida. Porque eu assumi erroneamente, que ele é filho de um amigo meu, quando na verdade não é. Vejam aquelas situações em que determinada pessoa, por exemplo, vai a uma loja que vendem fios, colares. Ele olha para um fio. Situação 1. O vendedor transmite-lhe uma ideia de que aquele fio é um fio de ouro, quando na verdade não é, ou ele próprio já entra convicto, sabem, daquelas pessoas que acham que já sabem das coisas. Vai perguntando, quanto é que custa esse fio de ouro? E este de prata? Meu amigo, quem é que disse que é ouro aquilo? E quem é que disse que é prata? Reparem, a outra parte, o vendedor, sendo um indivíduo de má fé, pode se aproveitar desta situação e retirar benefícios. Ah, você pensa que é ouro? Se calhar está 5.000 meticais. E ele já percebeu que o comprador ou o potencial comprador está equivocado, já vem em erro, pensa que é ouro quando na verdade não é, e ele dispara o preço. 25.000 meticais. E o outro compra. 1, 2 meses depois, percebe que na verdade não é ouro. Começa a oxidar-se, e percebe que não é ouro. Ok? Há aqui situações como essas que podem ocorrer. Como também, reparem, mais uma vez, há aqui algo que interfere no seu processo de formação da vontade. Ele assumiu erradamente que se tratava de um determinado metal, neste caso ouro, quando na verdade não é. Vejam outras situações, por exemplo, já falámos de coação moral, e portanto não vamos repeti-la agora. Vejam aquelas situações em que o indivíduo está embriagado. Alguns já poderão ter passado por essa experiência, só não a repitam com frequência. O indivíduo está embriagado e, por estar embriagado, já começa a prometer tudo a todos. O indivíduo, não, eu tenho que ir para casa porque amanhã tenho que ir trabalhar, ou porque tenho um negócio amanhã e esse negócio vai me render 20.000 meticais e eu preciso de pagar as minhas propinas. Não te preocupes, eu pago isso. Amanhã, fica aqui comigo. Mas também já é recolher obrigatório. Não há problema, durma aqui em minha casa. Repare, está a falar tudo isso porque está embriagado. Não tem um controle efetivo sobre a sua vontade. No dia seguinte, por vezes até se esquece do que prometeu. O outro está aí, amigo, então peço aqueles 20.000 meticais que tu disseste que me entregarias ontem. Eu disse isso? Isso por vezes acontece. Mais uma vez, há aqui um vício que interfere no processo de formação desta vontade, que nesse caso foi o facto de estar embriagado.
Isto leva-lhe a uma situação temporária de incapacidade. Logicamente que em todos esses exemplos que nós apontamos, haverá que considerar os interesses em causa, quer os interesses do declarante, quer os interesses do declaratário. Ou seja, da parte passiva, da parte ativa e da parte passiva do negócio. Há que ponderar os interesses e, em função disso, definir as situações que eventualmente nos poderão conduzir à invalidade ou à manutenção do negócio. De outro modo, estaríamos a sacrificar muito uma das partes em detrimento da outra. E o legislador não é omisso a isso. Considera em todas as situações estes dois elementos. Por vezes pondera mais os interesses do declarante, outras vezes faz um equilíbrio, outras vezes também pondera os interesses do declaratário e assim vai definindo aquilo que são as teias que norteiam, que seguram estas figuras, mais particularmente definindo as situações de invalidade ou manutenção do negócio. Isto é muito importante, porque, reparem, são situações que estão no nosso dia a dia. Quase que não passa um dia sem que sejamos afetados por uma situação ou de vício da vontade ou de divergência entre a vontade e declaração. Porque, embora seja desejável, já vimos isso, que haja sempre uma conformidade entre aquilo que eu quero, aquilo que é interior. Reparem que o que eu quero só eu sei. Só eu sei o que eu quero. O meu pensamento, eu é que o domino. Como é que os outros podem aceder a ele? É quando eu começo a exteriorizar este pensamento. Através de palavras, escrito, gestos e todos os outros meios que permitem exteriorizar uma declaração negocial, incluindo a declaração tácita, que nos reconduz àquele comportamento que, de forma inequívoca, transmite uma determinada intenção. Artigo 217 do Código Civil. Como dizia, essas são situações do dia a dia. Logicamente que, quando nós falamos de nulidade ou anulabilidade, e depois, nas próximas aulas, faremos um desenvolvimento destas figuras que estão dentro do grande plano, do grande gênero, que é das invalidades, ou da invalidade. Quando nós falamos disso, temos que ter em mente que, quer a nulidade, quer a anulabilidade, são figuras que somente podem ser decretadas pelo tribunal. Somente o tribunal é que as pode decretar. Ora bem, quais são então as figuras que nós temos previstas relativamente aos vícios da vontade? Temos os artigos 251 e seguintes do Código Civil. Um voluntário para ler, por favor, o artigo 251, que nos traz a figura do erro-vício. Erro-vício, ok? Vamos lá, um voluntário para ler. Artigo 251. Erro sobre a pessoa ou sobre o objeto do negócio. O erro que atinge os motivos determinantes de vontade, quando se refere à pessoa do declaratário ou ao objeto do negócio, torna este anulável nos termos do artigo 247. Ora bem, reparem, nós quando falamos... Obrigado, meu caro. Quando nós falamos do artigo 247, erro obstáculo, erro na declaração, vimos que era uma divergência entre a vontade e a declaração. É um erro na formulação da vontade. Exteriorização da vontade. A vontade foi bem formada, mas é mal exteriorizada. É mal exteriorizada porque ocorreu um vício
não intencional no processo de exteriorização. E o legislador coloca requisitos de anulabilidade. Esses requisitos são aqui chamados no artigo 251, ao tratarmos quer do erro sobre a pessoa, quer do erro sobre o negócio, aliás, sobre o objeto do negócio, e que se traduzem nesta figura que é do erro-vício. Eu já escrevi aí, erro-vício. Ora bem, o que é que nós temos aqui no erro-vício? Temos uma representação inexata ou ignorância de um elemento essencial, de um elemento de facto que é essencial. Representação inexata, o que é isto? O indivíduo confundiu realidades. Ou ignorância, ele ignora. Sendo certo que esta representação inexata ou ignorância de um facto foi essencial, foi determinante para que o declarante concluísse o negócio. Se ele soubesse, se ele tivesse a representação exata, não teria concluído o negócio. Ou, se o concluísse, não seria naqueles termos. Reparem, os exemplos que nós tivemos a dar permitem-nos perceber melhor isto. Representação inexata. Confundiu. Vejam o primeiro exemplo que dei. Confundi um rapaz, pensei que fosse filho de um amigo. Há aqui uma representação inexata. Se eu soubesse, esta representação inexata levou-me a concluir um negócio. Funcionou, este elemento factual, funcionou como um elemento determinante que me conduziu à conclusão de um negócio de doação. Eu doei o PlayStation àquele rapaz porque confundi, assumi que aquele rapaz era filho de um amigo meu. Se eu tivesse a representação exata, atenção a isso, não teria concluído aquele negócio. Não teria concluído aquele negócio. Ou, reparem, o exemplo do fio de ouro, do indivíduo que entra para uma loja, confunde, assume que aquele fio é de ouro, quando na verdade é de latão, ou não é ouro puro, é só banhado de ouro. Ele também está numa situação de representação inexata. E este elemento factual foi determinante para ele concluir o negócio. Mas, reparem, pode ser que, ainda que ele soubesse que não se trata de ouro puro, mas sim de algo, de um fio banhado de ouro, pode ser que ele concluísse ainda assim um negócio. Mas não nos termos em que concluiu. Ou seja, não pagaria aquele preço que ele pagou. Porque ele pagou o preço alto por assumir que se tratava de ouro. Mas se ele soubesse que não é ouro puro, mas sim é algo, um fio banhado de ouro, concluiria sim, mas a um preço inferior. Reparem, quer numa situação, quer na situação em que o indivíduo não conclua, ou ainda que conclua, mas noutros termos, aqui não devem nunca se esquecer dos elementos factuais. Ou seja, quais são os factos que nós temos? Número 1, tem que haver uma representação inexata, ou ignorância de um elemento de facto. A circunstância em que o indivíduo está. Estão a perceber? Isto é determinante. Este elemento factual é que acaba impulsionando, acaba levando o declarante a concluir um negócio. O artigo 251, número 1, e o nosso colega a nossa colega já leu. Por um lado, refere-se ao erro sobre a pessoa e, por outro lado, ao erro sobre o objeto do negócio. Quem quer dar exemplos de cada uma dessas situações? Atenção que, num limite, temos aqui uma linha que sempre vai separar o erro na declaração, que é uma divergência entre a vontade e a declaração, do erro-vício,
que é um vício da vontade. Enquanto que uma opera a nível da formulação da vontade, formou bem a vontade, quer dizer uma coisa, mas diz outra, queria vender por 1000, mas ao enviar o e-mail esqueceu-se de escrever um 0 e, portanto, seguiu como 100. Mas ele queria escrever 1000. Escreveu 100. Isso acontece. Isto é erro na formulação. Erro obstáculo. Estamos aqui no plano de um problema agora que opera a nível da formação da vontade. A vontade foi mal formada. Por quê? Como consequência de uma representação inexata, de uma falta de consciência, de uma ignorância de um elemento determinante. Atenção! Não é de forma gratuita que o legislador se refere a este elemento, que é determinante, situação determinante, elemento determinante. Porque se não for determinante, nós depois já falaremos dos requisitos. Aliás, vai ser um trabalho para vocês trazerem. Porque se não for determinante, então não teremos o erro vício. Tem que ser um erro que opera de forma determinante para que o declarante conclua o negócio. Mas ok, um voluntário para dar um exemplo de erro sobre a pessoa. Vai ter mais 5 valores no próximo teste. Bom, já que voluntários propriamente ditos não aparecem, vamos aos voluntários com algum nível de coação. Oh, ainda bem. É o Mugabe? Sim, doutor. É o Mário Mugabe? Sim, vamos a isso. Sim, doutor. Bom, o exemplo não é sobre a pessoa, mas temos que uma situação de um mendigo que tem estado na praça da OMM e é uma criança necessitada e tem estado lá sempre e acho conveniente dar algo a essa criança, mas no dia em que eu estou em condições de dar algo a essa criança, supostamente há uma outra criança que esteve no mesmo sítio por razões que eu desconheço, e eu chego lá, como ouvi dos colegas que essa criança tem estado ali, e eu ofereço algo à mesma criança, na inocência de que se tratava da criança que os colegas, né, tinham comentado comigo. Mugabe, a semelhança da situação anterior, você também não se desapega do meu exemplo, não é? Que é de estar a confundir uma criança. Ok, doutor. Há várias situações factuais, ou seja, há vários exemplos que nós podemos dar relativamente a esta situação. Deixem só acrescentar um ponto. Quando nós falamos do erro sobre a pessoa, se repararem no exemplo que eu dei, o erro incidiu sobre a identidade daquela criança. Por isso é que eu peço que mude de exemplo, não é? Porque aqui a situação é basicamente a mesma. O erro incidiu sobre a identidade. Eu confundi. Pensei que se tratava do filho de um amigo, quando na verdade não é. Ok? Mas o erro, atenção, sobre a pessoa, para além de incidir sobre a identidade, também pode incidir sobre as qualidades da pessoa. Qualidades da pessoa. Vamos lá ver se vocês conseguem dar exemplo. Mugabe, vamos lá. Bom, nas qualidades sobre a pessoa... Não. Pode começar sobre o erro sobre a identidade, se quiser, não há problemas. Mas também pode falar sobre o erro sobre as qualidades. Não há problema. Não lhe quero levar nem para uma situação nem para outra. Só o que não queria é que ficasse necessariamente com a situação
com o exemplo da criança, não é? Se calhar pode acrescentar alguns anos e ele passa adulto. Sim, sim. Opto mais pelas qualidades. Sim, vamos a Imaginemos isso. numa situação, é o frequente ouvir comentários dos colegas que estão nos anos. Bom, colegas, por exemplo, nós estamos no segundo e temos tido comentários com colegas do terceiro ano, né? É uma cadeira que nós ainda não tivemos, exemplo, teoria. Eles comentam, o professor Marroquim e tudo mais, é o professor bem asseado, o seu discurso é um discurso mesmo cativante, né? Ele tem aquela gargalhada só para chamar a atenção os alunos para estarem atentos. E ele não gosta mesmo com que o aluno inclua a definição do definido. E, bom, aparece um docente, antes de se apresentar, o docente, ele traz consigo as mesmas características do mencionado professor Marroquim, e a gente chega a uma conclusão errada, de que o docente que está a dar a aula antes da apresentação é o docente Marroquim. Bom, vou assumir que não tem havido reserva mental nas suas declarações, muito menos declarações não sérias, e, portanto, obrigado pelo elogio. Na eventualidade de ter havido alguma divergência entre a vontade e a declaração, mas ok, obrigado. Meu caro, só que o exemplo, infelizmente, não corresponde à situação de erro sobre a pessoa, mais particularmente sobre as qualidades. As qualidades, logicamente que o primeiro pressuposto é de que não há erro sobre a identidade. Ou seja, vamos lá ver. Imaginem, o Mugabe terminou o curso, vai viver sozinho, caso não esteja ainda a viver sozinho, vai viver sozinho. E uma das coisas que faz, ou que pretende fazer, é contratar um trabalhador doméstico, que lhe ajuda a cozinhar, limpar a casa e outros trabalhos domésticos que requerem a intervenção dessa pessoa. Ora bem, o Mugabe quer alguém, que saiba cozinhar, que saiba limpar, que saiba engomar a roupa, certo? E alguém lhe diz, olha, eu conheço alguém. Tem um indivíduo que se chama Bernardo e que faz isso. O que é que acontece com o Mugabe? O Mugabe vai contratar o Bernardo assumindo. Repare, ele não falhou. Foi ao Bernardo e não ao André. Não é porque confundiu o Bernardo com o André. Não. Foi ao Bernardo, foi-lhe recomendado e ele foi ter com o Bernardo. Só que o que ocorre aqui é que o Bernardo, que era suposto saber cozinhar, saber lavar a roupa, saber engomar a roupa e o suprimento de outras necessidades domésticas, o Bernardo não sabe cozinhar. Despeja sal como se estivesse apaixonado de uma forma exagerada. Dizem que as pessoas que põem muito sal estão apaixonadas. Não sabe cozinhar. Se calhar até sabe lavar, mas não sabe engomar. Está aí calças com 2 vincos, uma coisa inadequada, não é? Primeiro dia, segundo dia, o Mugabe até pode pensar, não, se calhar é o início, está a começar. Terceiro, quarto dia, o Mugabe percebe que, olha, esse indivíduo, na verdade, não sabe cozinhar e não sabe engomar. Isso, para mim, é essencial. Eu contratei no pressuposto de que ele sabe cozinhar e sabe engomar. Ou seja, não tem as qualidades que eu esperava que ele tivesse. Não falhei na identidade. Eu assumi que ele tinha qualidades que, na verdade, não tem. Assumi que ele tinha qualidades que, na verdade, não tem. Que qualidades são essas? Saber cozinhar. Saber engomar. Aqui erro. E reparem que este erro foi determinante na minha vontade de contratar. Porque se eu soubesse que ele não sabe cozinhar e não sabe engomar, não o teria contratado. Ok?
Mas também podemos retemperar este exemplo. Imaginem, sabe cozinhar, mas não tão bem quanto eu desejava. Sabe engomar, mas não tão bem também quanto eu desejava. Entretanto, eu fixei uma remuneração, um salário, assumindo que ele cozinha bem e engoma bem. E depois percebo que não, ele não cozinha bem, não engoma bem, mas também não cozinha assim tão mal. É médio. Não deixa de ser determinante. Por quê? Porque eu não teria, se eu soubesse que ele não cozinha tão bem, eu não teria fixado a remuneração que fixei. Eventualmente fixaria uma remuneração mais baixa. Estão a ver? Porque quando nós falamos de qualidade, as qualidades, as características que as pessoas têm, que os profissionais têm, elas depois vão variar. Não é? Temos os fracos, temos os médios, depois temos os bons. E dentro do bom, ainda há mais. Muito bom, extraordinário. Vocês vão depois a nível de trabalho, quando começarem a trabalhar, vão perceber que, atenção, vocês podem ter a mesma categoria, mas há um que se calhar trabalha muito mais, tem melhor rendimento, faz as coisas com melhor qualidade. Logicamente que, em função deste empréstimo que é qualitativamente melhor, poderá receber mais. Então, voltando ao exemplo e simplificando, aqui o que nós temos é uma situação de erro sobre a qualidade da pessoa, não sobre a identidade. Enquanto que na situação em que temos uma criança, eu confundo a criança, assumo que ela é filho, que ela é filha de um amigo, quando na verdade não é, erro sobre a identidade. Nesta segunda situação, em que já não é a falha sobre a pessoa, sobre a identidade, mas sim é o facto de eu assumir que ela sabe cozinhar, sabe engomar, quando na verdade não sabe cozinhar ou não sabe engomar, já temos um erro sobre as qualidades da pessoa. Ou cozinha sim, mas não tão bem quanto eu desejava. Não deixa de ser erro sobre as qualidades. Logicamente que, atenção, eu é que sei isso. Quando eu quero contratar, eu assumo comigo mesmo, eu quero alguém que saiba cozinhar. Agora, como é que este elemento, daí que falávamos de início, da ponderação dos interesses, será que sempre será anulável uma situação em que... já estamos na hora? Estamos já na hora? Então, permitam-me que eu termine. Permitam que eu termine. Será que sempre será anulável? É aí que o legislador remete-nos aos requisitos do artigo 247. E vamos analisar isso na próxima aula, em que situações é que será anulável. Trabalho para casa. Figuras afins ao erro-vício. Figuras afins do erro-vício. Estou a escrever aí. Dois requisitos do erro-vício. Esse é o trabalho para casa. Atenção, as regras são as mesmas. Creio que não mudaram. Os meus colegas enviem esses trabalhos por escrito para os endereços que os senhores já têm. Está bem? Próxima aula, damos continuidade, começando antes por responder a eventuais dúvidas que possam ter tido da aula de hoje. Ok? Meus caros, tenham uma ótima semana, continuação de um bom dia. Até breve, não se esqueçam, cuidem-se, protejam-se de Covid. Para os que entraram tarde, eu informei que estive fora porque, infelizmente, estava numa situação de Covid. Fui infectado e, portanto, esta é uma doença séria. Eu, infelizmente, tive sintomas que me debilitaram durante algum tempo, daí o facto de estar distante das aulas. E retomei agora porque já me sinto em condições de lecionar sem os problemas que antes tinha. Cuidem-se muito, meus caros, por vocês, pelas vossas famílias, levem isso muito a sério, sigam à risca as recomendações
que vêm sendo anunciadas pelo governo, entidades de saúde, e não se esqueçam, por favor, meus amigos, levem isso muito a sério, antes ser paciente em casa do que paciente no hospital, tá bem? Bom dia, até breve.